bem-vindos às Histórias de Filipe Pavio com a nossa biblioteca Afonso Lopes Vieira. A história que vos trago hoje é uma versão de uma lenda de muitas que há que andam à volta desta personagem, o Rei Midas. Então aqui fica esta versão. Era uma vez um longínquo país cujos habitantes eram tão pobres que a maioria nem sequer podia mudar de roupas no dia de festa. E a pouca roupa que tinham estava cheia de remendos. As mulheres não tinham nada para cozinhar. Os homens não dispunham de campos para trabalhar. E já que se fala em não ter, os habitantes daquele país não tinham escolas para os filhos. Entre tanta miséria, ainda mais sobressaía o palácio do rei daquele país, que se erguia numa colina, rodeado por um formoso jardim de belas e variadas cores. O rei daquele país chamava-se Midas e possuía tudo o que um homem pode desejar: uma esposa amantíssima, uma bela e obediente filha, um gato de olhos verdes e uma legião de criados que o serviam a ele e à sua família. Apesar disso tudo, o rei Midas nunca se sentia satisfeito, já que o seu único prazer era amealhar moedas de ouro e parecia-lhe sempre que tinha poucas. Todas as noites, antes de ir para a cama, tinha que abrir pelo menos um dos cofres cheios de moedas que enchia o gabinete real, mesmo ao lado, claro está, do seu quarto. Levantava uma mão cheia de moedas e a seguir deixava-as cair por entre os dedos. "Não vens dormir?" perguntava-lhe a sua esposa, a rainha. "Já vou, querida. Bem sabes que não consigo adormecer se antes não acaricio estas moedas." Naquela manhã, levantou-se, procurando não acordar a esposa. Vestiu o manto de arminho, pôs a coroa e dirigiu-se ao gabinete real. À custa da miséria dos seus súbditos, tinha conseguido reunir uma fabulosa fortuna que guardava em cofres, atafolhados até ao teto. Só ficava espaço para a secretária, sobre a qual havia montões de moedas e pequenos sacos que o rei tinha começado a esvaziar e a contar vários dias antes. Sentando-se com alguma dificuldade no cadeirão, o rei Midas voltou às suas contas. E-as anotando com uma pena no comprido rolo de pergaminho que já se estendia pelo chão. 399 milhões, contava ele, durante muito tempo e em voz alta, 400 milhões... E, à medida que contava as moedas, deitava-as para um cofre aberto que tinha junto à secretária. Ia a apanhar a última moeda para a seguir esvaziar outro saco, quando a moeda se lhe escapou por entre os dedos, caiu no chão e começou a rolar. O monarca levantou uma perna, convencido que poderia pisar aquela moeda fugitiva, apanhá-la e deitá-la, claro está, no cofre junto às suas companheiras, que era onde ela deveria estar. Mas a moeda rebelde mudou bruscamente de direção e o rei, horrorizado, viu-a atravessar descaradamente o gabinete e a dirigir-se para a porta que estava aberta. O soberano deitou a correr atrás dela, pensando que a conseguiria apanhar facilmente, mas quando saiu do gabinete, o coração deu-se-lhe um salto do peito e ficou mais que pálido. A teimosa moeda dirigia-se para as escadas que desciam da sala do trono. Tenho de a apanhar antes que algum criado se apodere dela." Entretanto, a moeda já tinha começado a saltar pelas escadas abaixo, como se estivesse a gozar com aquele ambicioso monarca. Este, no entanto, não gostava nada de brincadeiras, muito menos com o dinheiro, e estava disposto a perseguir aquela moeda até ao fim do mundo, se preciso fosse. Sendo assim, não pensou duas vezes e desceu as escadas duas a duas muito rápido atrás da moeda, mas teve azar, que tropeçou no manto real e caiu, rebolando pelas escadas abaixo. Quando pouco depois se sentou no último degrau, cheio de dores em todos os ossos do corpo, deu por bom emprego a soberana queda, porque, enquanto rebolava pelas escadas, tinha conseguido apanhar a moeda.
Apertava com tanta força, não fosse ela fugir de novo, quando, de repente, de uma das estrelas que dançavam à sua volta, saiu um duendezinho que saltou agilmente para o chão. Grande cambalhota! Exclamou o duende, sem poder, claro, conter uma gargalhada. Uma, uma moeda vale bem uma ou duas amolgadelas, respondeu o monarca, colocando a coroa sobre o enorme galo que lhe tinha aparecido na cabeça. Nesse caso, disse o doente, decidido a castigar aquele monarca pela sua ambição, nada te fará mais feliz que o dom que te vou conceder. A partir de agora, tudo em que tocares transformar-se-á em ouro, acrescentou o doente antes de desaparecer. O rei Midas não pôde esperar para comprovar se era verdade o que o duende lhe concedera aquele dom e que o iria tornar ainda mais feliz. Levantou-se, atravessou num instante a sala e sentou-se no seu trono de madeira de ébano. E mal apoiou as mãos nos braços do trono, este transformou-se num resplandecente trono de ouro, que brilhava tanto que até feria a vista. O monarca ficou mais que entusiasmado com o seu novo trono, embora não tenha deixado de reconhecer que era um pouco desconfortável. Não era tão agradável como o outro, já que o coxim de veludo também se tinha transformado em ouro. Posso muito bem suportar este pequeno incómodo aqui no meu traseiro, já que em troca tenho um trono todo em ouro, pensava ele. E pensou nesse momento arrependido por estar a pôr defeitos a um dom tão maravilhoso. Ébrio de felicidade, percorreu a sala do trono, tocando em tudo o que via, e os móveis, as cortinas e até os caixilhos das janelas se transformaram em ouro. A seguir, viu a sua filha que passeava no jardim e não conseguiu resistir e compartilhar com ela o segredo do dom que agora possuía. Uma vez no jardim, quis comprovar o seu dom nas flores, e no mesmo instante as papoilas, as rosas e as margaridas transformaram-se em flores de ouro. Foi então que o gato real lhe saltou para o regaço. Bastou que o rei o acariciasse para que o gato arqueasse o lombo, eriçasse o pelo e logo este se transformasse em pequenas agulhas de ouro. Oh! Exclamou a princesa em choque. Confuso, o rei tocou no ombro da sua filha e ficou horrorizado, porque a rapariga também ela se transformou numa estátua de ouro. Pouco depois, o rei e a sua esposa encontravam-se sentados nos dois extremos da sua luxuosa mesa, na sala de jantar do palácio, sem conseguirem engolir nada. Embrenhados nos seus tristes pensamentos, o rei levou um copo de vinho aos lábios e, no mesmo instante, o copo e o vinho transformaram-se em ouro. Desesperado, tocou na terrina e esta e a sopa transformaram-se no metal dourado. E o mesmo aconteceu com o cabrito, com a fruta. Não só perdi a minha filha, como também vou morrer de fome. Lamentava-se aquele ambicioso rei. Então o doente escolheu aquele momento exato para aparecer ali sentado numa maçã de ouro. Se queres evitar que tudo em que toques se transforme em ouro, deves repartir as tuas riquezas pelos teus súditos, disse o doente ao rei. Farei o que for preciso. Farei o que for preciso, prometeu ele. Então, nesse caso, pega num balde, vai até ao rio, lava as mãos. Logo a seguir, regressa ao palácio com o balde cheio de água e molha todas as coisas em que tenhas tocado. E desapareceu de novo.
Quase sem dar tempo ao doente para que este até acabasse de falar, o rei Midas deitou-se a correr para o rio. Mas quando atravessava o jardim, lembrou-se que se tinha esquecido do balde. Um balde! Gritava ele ao soldado. Preciso de um balde! A sua majestade precisa de um balde! Gritou o soldado, porque soldado que é soldado não abandona o seu posto de guarda. E pouco depois logo apareceu um criado com um balde, um objeto que em pouco tempo se tornou muito popular naquele palácio. O rei deitou-lhe as mãos e, perante o assombro de soldados e criados, claro que o balde se transformou em ouro. E uma vez chegado à margem do ribeiro, sua majestade pôs-se de joelhos. E não só lavou as mãos, como o duende lhe tinha dito, como as esfregou, esfregou e voltou a esfregar. Rapidamente encheu o balde com água e regressou ao sítio onde a princesa tinha ficado transformada em estátua de ouro. Molhou então os dedos e a seguir salpicou a filha. E mal as primeiras gotas atingiram a rapariga, esta começou a mexer-se. Recuperou a sua pele rosada e os seus maravilhosos cabelos negros e voltou a ser uma beldade. Mas chorava, pobre. O que tens? O que tens? Se calhar eu preferias continuar uma estátua de ouro, não? Oh, não, pai, não. Estou a chorar porque o meu querido gato não voltará a aconchegar-se no meu regaço. O rei Midas apressou-se a salpicar também o gato e, no mesmo instante, este saltou para os braços da sua dona. O rei contou então à filha tudo o que lhe havia sucedido, como o castigo da sua ambição desmedida. E enquanto regressavam ao interior do palácio, salpicou as flores de ouro e estas voltaram a brilhar nas suas belas cores. Logo a seguir, entrou na sala de jantar acompanhado da filha e da esposa. Molhou de novo os dedos no balde, do qual se não havia separado nem por um instante. E salpicou a mesa, repleta de coisas boas que tinham sido saborosas antes de se converterem em ouro. O ouro transformou-se de novo em apetitoso manjar. E conta-se que nunca ninguém desfrutou tanto da comida como aquele rei. No dia seguinte, o rei Midas mandou chamar à sua presença o tesoureiro do palácio. Hoje mesmo tens de entregar uma bolsa de moedas de ouro a cada uma das famílias do rei, ordenou ele perante o assombro do secretário. Onde é que ele tinha de buscar aquela ideia? E tens também de providenciar para que todos os camponeses tenham as suas próprias terras e para que se construam escolas por todo o reino. E assim fez. Os seus súbitos louvaram a generosidade do soberano e desde então a felicidade e a alegria nunca mais abandonaram aquele país. O rei Midas passava a maior parte do tempo a cultivar o seu jardim e a mais humilde flor dava-lhe mais prazer do que uma centena de moedas de ouro. E foi hoje a história do rei Midas. Até à próxima!